¿qué tal? Vamos a mais uma aula de espanhol? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Vocês já me conhecem, eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estamos aqui para mais uma aulinha de espanhol. E o que nós vamos ver hoje nessa aula? Nós vamos ver as expressões para valorar, alguns recursos coesivos e algumas atividades de consolidação, tá bom? Então eu vou pedir para você pegar o teu material, vai lá, pega o teu volume 1, abre no capítulo 2 e nós vamos trabalhar hoje das páginas 25 a 33, tá bom? Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo. Bem, você já está aí na página 25? Então me acompanhe lá na seção Herramientas. Vamos conhecer algumas expressões para valorar, tá? Me acompanha lá. Então, para valorar algo em espanhol, podemos utilizar as expressões a continuação. Para valorar algo positivamente, então nós podemos utilizar as expressões é fantástico, é maravilhoso, é inolvidable, me gostou muito, me lo passei fenomenal, me encantou, sin igual. Então vejo que é bem parecido, né, que o português. É inolvidável, ali significa inesquecível, né, algo que não vai sair da tua cabeça tão cedo. Sin igual é sem igual. Legal, né? E para valorar negativamente usamos vaya, fatal, decepción, né? Essa é uma expressão, vaya, quer dizer, ai, tá fatal. Cuidado que fatal em espanhol significa algo que está muito ruim, uma situação muito difícil. E se eu digo, estou fatal, que significa, eu estou muito mal, estou cansada, estou triste, estou fatal, tá? Não me gostou muito, é horrível, muito malo ou muito mala. E quando você vai juzgar, né, julgar ideias, você pode utilizar as expressões. A mim me parece lógico que, então para mim parece lógico, é lógico que, a mim me parece fatal que, estou seguríssimo de que, então eu tenho certeza, né, estou seguríssima, tenho certeza, muito seguro do que estou falando, do que estou ouvindo, enfim. Es malo que, es increíble que, es normal que, es una lástima que, es una suerte que. Essas expressões de valorar, algumas são bastante parecidas com o português, né? E aí você utiliza, e quando você está em um diálogo com alguém e que você sente necessidade de utilizar algumas dessas expressões, por isso que é importante que você as conheça, né? A melhor forma disso é de praticar. Aí chama o teu amigo aí e escolha um tema para conversar em espanhol, para valorar algo sobre esse tema, ou valorar negativamente, ou positivamente, ou fazer um julgamento sobre um determinado tema. Então, a melhor forma é fazendo na oralidade, tá? Não tenha vergonha de falar em espanhol, é lindo, o espanhol é lindo e vale a pena praticar, né? Então, agora vamos adiante, você vai comigo ali na página seguinte, onde nós temos aí os recursos coesivos na seção herramientas, tá? Ainda nessa aí. Então, nós temos aí, lê o fragmento e observa as expressões destacadas. Então, vou ler o texto com você, e enquanto eu leio, eu quero que você observe essas expressões que estão destacadas aí com cores diferentes. Então, nós temos aí, em suas duas versões passadas, Smart Films ha logrado números importantes. En total, han participado 1.720 cortos y 9.509 personas de 92 ciudades. En esta tercera edición, los organizadores buscan generar un mayor impacto. Por eso, agregaron 3 palabras: ver, aprender y hacer. La primera está relacionada con Smart Play, aplicación del festival que permitirá llevar cine de bolsillo en todos los dispositivos. Aprender porque buscan democratizar el cine a partir de diferentes narraciones, ya sean niños aficionados, profesionales o personas en condición de discapacidad. El festival busca que el público aprenda desde diversas formas de ver la vida y la última a ser
está relacionada com a plataforma Smart Web Class. Então vejam aí a fonte do texto, né? Fala aí das inscrições abertas para o festival. Então, o festival é de cinema, né? De filmes, Smart Filmes. Fala aí do número de pessoas que vão participar, número de cidades. Na verdade, a ideia aqui é que você observe os elementos coesivos. Mas primeiro vamos pensar o que são os elementos coesivos, né? Então, eles são elementos muito importantes como conectivos, né? No contexto de diversas obras, pode ser poema, texto, enfim, qualquer tipo de texto. Eles apresentam uma função de estabelecer relações lógicas entre as diferentes partes do texto, né? Que podem ser palavras ou expressões, tá certo? Então veja lá na página seguinte, nós temos o seguinte: as expressões destacadas permitem que o texto seja compreensível para o leitor, ou seja, exercem uma função coesiva. Ou seja, essas expressões coesivas, elas amarram o texto, né? Elas amarram o texto para que o leitor, para que o texto caminhe e tenha coerência, ou seja, que eu entenda o que o texto está querendo me passar de mensagem. Tá? Então, esses elementos coesivos, eles são muito importantes na tessitura do texto. Lo que hace que un texto sea un texto y no una junción de palabras inconexas son la cohesión y la coherencia. Bem o que eu falei agora para você. La coherencia textual se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Fíjate cómo funciona esta red observando los colores y qué función están ejerciendo. Então, olha lá. Legal você olhar as cores, eu vou falando aqui, você volta lá no texto, lê de novo, para você perceber qual a importância desses elementos de coesão, né, de coesivos que se fala em espanhol. Então, como eles amarram o texto. Vamos lá? Então, observe. Na expressão ali, em suas duas versões passadas, é uma expressão que contextualiza temporalmente o festival. Aliás, essa frase inicia o texto, né? Então, quando eu falo em duas versões passadas, significa que essa é a terceira versão. Então, ele está localizando a gente no tempo, tá? Outra. E nesta terceira edição se refere à temporalidade expressada anteriormente e situa o leitor sobre a edição atual do festival. Então, vocês vejam que incrível, né, a função desses elementos. Quando ele começa o texto em suas duas versões passadas, você já pensa, opa, então vai para a terceira, né? Então, ele não precisa nem escrever no texto que é a terceira, porque subentende-se que vocês já tiveram duas, essa é a terceira. Legal, né? Então, olha lá. O por eso, expresión que tiene la función de introducir la explicación, el motivo por el cual adoptaron las tres palabras. Então, veja lá. Então, nesta terceira edição, os organizadores buscam generar um maior impacto. Por isso, agregaram três palavras: ver, aprender e hacer. Então, por isso, né, por essa razão, por esse motivo, é que eles acrescentaram as três palavras aí, tá? La primeira, expressão ordenadora del relato. Então, você veja, por que ele usou a primeira? Ele está colocando ordem na tua sequência lógica aí, das tuas ideias, né? Então, a primeira é isso, a segunda é aquilo, a terceira é isso, é aquilo. Né? Então, quando ele usa a primeira, porque ele está colocando ordem na narrativa. Tanto que depois aí, que você tem aí a última, significa que ele já falou da primeira, já falou da segunda, sabe Deus quantas, e chegou lá na última, que tem essa expressão, ela é ordenadora del relato, que situa al lector em relação ao uso de las três palavras mencionadas anteriormente. Então, vocês notam que o texto se assemelha a uma espécie de telaraña que é conectada por distintas expressões. O que é uma telaraña? Uma teia de aranha. Na verdade, é uma boa ilustração para o texto, né? Para dizer o que é um texto. Uma teia de aranha, porque é toda amarrada, né? O texto ele tem que estar amarrado.
E para a gente amarrar e dar coesão e coerência, a gente usa alguns elementos que têm essa função, tá? Então volta lá comigo. Estas expresiones, por lo tanto, relacionan las distintas partes de la estructura del texto y garanten su organización y su sentido lógico. Hay varios tipos de conectores. Observa a tabla de la página seguinte. Então, agora você vai me acompanhar aí a tabla da página seguinte para a gente ver quais são esses tipos de conectores, qual é o tipo de relação e qual é a função deles no texto, tá? Muitos coincidem com a língua portuguesa, mas cuidado aí, aquilo que eu sempre digo, as duas línguas são semelhantes, mas não são iguais, tá? Então tem que ter bastante atenção aí. Então me acompanhe lá na tabelinha da página 30 e nós vamos ver quais são os conectores e qual tipo de relação que eles mantêm, tá? Vamos lá. Tipo de relação, conectores e exemplos. Adição ou soma, adição ou soma. Então, quando eu quero somar uma informação a uma frase, eu quero na frase adicionar uma informação, eu uso esses conectores em espanhol. O i, grega, o e, o ni ou o que, tá? Cuidado com esse e aí. Lembra do e, quando ele está na frente de palavra que começa com HI ou I. Eu sempre uso o E, cuja sílaba tônica é a primeira, né? Por exemplo, madre e hijo, porque hijo começa com HI e a sílaba tônica é o I, tá? Então eu tenho que pôr o E na frente. Por quê? Porque eu não posso usar o Y, que é o Y, porque senão ficaria madre e hijo. Não posso repetir sons. Então eu mudo o Y pelo E. Tá? Mas ele tem a mesma função. El cine es arte e entretenimento. Vejam, por que ele adicionou uma informação? Eu poderia terminar a frase ali. O cinema é arte. Pronto. Mas não, eu quis acrescentar mais uma informação. E entretenimento. Então ele adicionou alguma coisa. Alternância ou equivalência. Eu uso o bien. De novo, aqui eu tenho uma outra observação. O e u. O é o ou em espanhol. E o u também. Mas por que os dois? Mesmo problema lá do e. Quando você tem palavra que começa com o ou h-o, e você quer usar o o de ou, então você fala, por exemplo, assim, uno, o, outro. Vocês viram que repetiu o som? Uno, o outro, o outro. Então, eu tenho que trocar este O por U. Por quê? Porque a minha primeira sílaba tônica começa com O ou HO, né? Então, ou, outro, em espanhol, uno, u, outro. Troco de O para U para não repetir o som, beleza? Outra coisa, outro exemplo, por exemplo, mulher ou homem. Como que eu falo isso em espanhol? Mujer, o hombre. Por quê? Porque o hombre começa com H-O. E se eu colocar O, vai ficar mujer o hombre. Aí não dá. Então, eu tenho que mudar para U. Mujer, o hombre. Essa é a dica. Mas ele tem o mesmo valor, igual o E que você viu anteriormente. Exemplo. Nosotros haremos el fin de semana, este fin de semana, ou no participaremos del congresso. Então, nós faremos o filme este final de semana ou não participaremos do congresso. Quando fazemos oposição dentro da frase, como que funciona? Olha lá, temos aí os conectores mas, pero, sino, sin embargo, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino, sino que, no obstante, por lo demás. Então, veja, todos esses são conectores cuja função é promover a oposição dentro da frase, né? Então, eu tenho mas e pero, que é a mesma coisa. O sino, que significa também, mas, é um tipo de mas é usado de uma forma específica, que a gente vai ver mais pra frente. O sin embargo, que é o entretanto. O aunque, ainda que, embora, tal, excepto, antes, antes bien, salvo, sino que eu já falei para você.
no obstante, por lo demás, na verdade todos têm a mesma função, de oposição. Então veja lá o exemplo, el cine es el séptimo arte, sin embargo, está bastante comercial nestes tempos. Então veja, o cinema é a sétima arte, entretanto, está bastante comercial nesses últimos tempos. Né? Então ele está fazendo aí uma oposição de ideia. Ele é a sétima arte, mas tem um porém, né? Tem alguma oposição aí. E quando nós fazemos ordenação, o que é ordenar, né, as ideias, as falas no texto? Nem você viu lá no texto anterior, que tinha lá primeiro e último. Então, ele está ordenando os fatos para você poder se localizar no tempo, onde que ele quer chegar. Então, olha lá, quais são os conectores de ordenação? Ante todo, para começar, en fin, por último, en suma, por outro lado, por outra parte, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes que, hasta que, enquanto, al principio. Então, veja lá o exemplo. Desde entonces, todos participamos del Congreso Smart Films com cortos hechos artesanalmente. Então, ele está ordenando aí, né? Até então, desde então, nós participamos do Congresso com curta-metragem feitos artesanalmente. E quando eu quero explicar quais são os conectores que eu uso, esto es decir, o sea, a saber, en otras palabras, por ejemplo, vale decir, pues, y un ejemplo, yo creo que estos festivales democratizan la producción artística, es decir, o sea, permite que la gente común também se expresse. Então, quando você usa uma dessas expressões, você está explicando, né? Você veja lá, eu acredito que esses festivais democratizam a produção artística, ou seja, né? Eu poderia ter terminado a frase ali na artística, mas eu quis explicar o que eu quis dizer. Então, permitem que as pessoas comuns também se expressem, né? E por isso que fala em democratização da produção artística. Quando usamos a comparação, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. Então, olha o exemplo. Del mismo modo, há outros festivais que buscam acercar a produção fílmica de las comunidades. Então, da mesma maneira, né? Então, eu estou comparando, né? Tem outros festivais que ele quer dizer que são iguais a esse que ele está participando, que buscam essa produção, né? Se aproximar dessa produção de filmes aí. E quais que nós usamos para retomada de ideias? Em resumen, em definitiva, em suma total, em uma palavra, em outras palavras, dicho de outro modo, em breve, em síntese, recapitulando brevemente em poucas palavras. Assim pues, como se ha dicho, e olha o exemplo. Como se ha dicho, estes festivais são uma ideia genial. Então veja, por que ele retomou? Significa que anteriormente ele já tinha falado que os festivais são uma ideia genial. Ele já tinha dito. Então, como ele quis retomar esta fala, ele usou esse conector, né? Como se ha dito, como já foi dito antes, os festivais são uma ideia genial. E os distributivos? Olha lá, nós temos bien, bien, hora, hora, este, aquele, já, já, unas vezes, outras, tão pronto como, sea, unos, outros, aqui e allí. Então, veja, o exemplo. Esta proposição hecha en el Congreso es fenomenal. Já aquella del año passado não foi tão produtiva. Então, ele tá... Por que é distributiva, né? Porque ele está colocando as coisas uma de um lado, uma do outro. Esta proposição agora é fenomenal, mas aquela, né? Aquela não é, do ano passado não foi tão produtiva. Então, ele está distribuindo ideias. Uma ideia inicial e a outra ideia aqui. Então, esta com aquela. Tá? É bem tranquilo, não é difícil. Tá? Eu espero que você tenha entendido. Dá uma retomada nos capítulos anteriores, onde nós tratamos aí sobre os conectores. Eles são bastante importantes para você que vai fazer prova de vestibular, fazer prova de Enem. Nossa, isso aparece aos montes. Lá, principalmente o deposición, o pero, sin embargo, aunque.
no obstante, esses aparecem muito, né? Para opor ideias que estão presentes ali na mesma frase ou na mesma oração, tá? Bem, então eu convido você agora para ir ali na página 33. Nós temos ali na seção Organiza-te, uma atividade para você fazer. E observe que a gente tem ali também o QR Code, que eu quero que você acesse esse QR Code. Vai lá e veja o que está te esperando lá, é uma atividade bacana, tá? E depois você volta aqui comigo, você faz a atividade, dá uma pausa aí, faz a atividade e volta para a correção. Te espero aqui. E aí, conseguiu fazer? Foi lá, acessou o QR Code? Então vamos à correção? Vamos ver se você acertou. Então observa os iconos a continuação e apunta a que gênero fílmico se refere. Então você tem aí todos os ícones, né, que se referem a algum gênero de filme. Então, o primeiro nós temos os filmes musicais, o segundo dramas, o terceiro é com fantasminha, temos um terror, aventuras, comédias, românticas, ação, bélicas, que vem de armas e guerras, etc. Suspense, thriller, ciência e ficção, policíacas e históricas. Tenho certeza que depois que você viu o QR Code ficou muito mais fácil para fazer, né? Então agora você tem outra atividade aí na página 33, você vai preencher com os principais conectivos que estão aí, tá? Então você vai completar o mapa mental, completa o mapa e volta aqui comigo que eu te apresento o gabarito e a correção, tá certo? Então vai, eu te dou um minutinho, vai lá, faz e volta comigo. Vamos à correção, me acompanha lá na telinha. ¿Cuáles son los principales conectivos? Completa el mapa e apunta exemplos de uso. Então, de soma, né? Você poderia ter colocado alguns, não precisa por todos, né? Ni, que, de oposição. Pero, sin embargo, no obstante, sino que, etc. De comparação, igualmente, del mismo modo, etc. Ordenadores. Para comenzar, antes de, en fin, por otra parte, etc. De explicación. Esto es decir, vale decir, en otras palabras, etc. Los distributivos, aquel, sea, aquel, sea, uno, otros, etc. De alternancia, o, u y bien. De retomada de ideas, en resumen, en síntesis, en pocas palavras, etc. Bem, por hoje a nossa aula já está finalizada. Esses foram os temas que nós tratamos. A minha sugestão de trabalho é sempre retome o vídeo, refaça as atividades, tem dúvida, vai buscar, vai na internet, vai atrás. É dessa forma que a gente aprende, investigando, procurando, pesquisando, tá certo? Então eu desejo para você um bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula do SP com você.